Muito bem, queria convidar você a abrir sua Bíblia para o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Dos versículos 20 ao 26. Todos acharam? Leiamos então a palavra do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrandam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar. Senhor, todo o pregador sincero em seu coração sabe que não pode subir a um púlpito, pregar uma mensagem, sem que, desde que o texto que o Senhor deu, dependa totalmente do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda a tão somente pregar a Tua palavra. Amém. A tão somente ao Senhor falar o que está no texto sagrado. Amém. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente possa andar em conformidade com a Sua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu não tinha colocado o texto na mensagem e o Tiago pediu um texto, um tema, né? Então, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Vivemos dias difíceis, mas não como nos dias do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve esse texto a Timóteo, ele estava preso. Daí alguns dizerem que era uma carta de despedida, né, a Timóteo. Então ele estava preso e a sua expectativa é que ele poderia ser morto a qualquer tempo. Então ele escreve a Timóteo para ir visitá-lo e também para instruir Timóteo a permanecer fiel e observar algumas coisas na sua vida. Então, aqui Paulo, ele dá várias instruções ao seu filho na fé, Timóteo. E entre esses conselhos e instruções, a gente encontra também algumas ordens, alguns mandamentos, né, para Timóteo. E que com a misericórdia de Deus, a gente possa não só aprender sobre a sua palavra, mas também com a ajuda do Espírito Santo, olhar para o nosso coração e clamar a Deus, que pela sua graça Ele possa aplicar estes ensinamentos na nossa vida. Então, em primeiro ponto aqui é a soberania de Deus, ela nos direciona em todas as áreas da nossa vida. Olha comigo o versículo de número 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Eu creio que um dos maiores privilégios que a gente tem, depois da salvação em Cristo Jesus, na nossa caminhada cristã, é ser usado por Deus. Amém. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós também vivemos uma luta constante contra nós mesmos. A forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente decide as coisas, a forma como a gente lida com os problemas, a forma como a gente lidar com as lutas da vida,
como a gente pode conciliar? Pensar nisso tudo sem deixar de pensar e viver as nossas responsabilidades como cristão. Aliás, a nossa responsabilidade como cristão, ela vem antes de todas essas coisas. Então, nesse trecho que Paulo escreve a Timóteo, né, além de aconselhamentos, ele inclui algumas exortações, para que Timóteo possa viver uma vida coerente, né, com a fé que ele pratica. Então, Paulo começa esse assunto fazendo uma comparação, uma analogia. Ele diz que numa grande casa, e aqui alguns estudiosos interpretam a grande casa como a igreja. Na verdade, a maioria dos estudiosos, nesse texto, quando diz grande casa, eles interpretam como igreja. Não há somente utensílios, né, que é vasos, de ouro e de prata. Ouro e prata nos dá ideia de valor e de honra. Mas há também utensílios de madeira e de barro, dando a ideia de fraqueza e de fragilidade e de desonra. E aí ele completa dizendo, uns para a honra, no caso do ouro e da prata, e outros para desonra, no caso da madeira e do barro. Somente Deus, na sua soberania e graça, é que pode determinar e usar uns para a honra e outros para desonra. É Deus quem sabe e determina se o vaso, se eu e você seremos usados para a honra e para desonra. O texto, ele coloca uma tremenda responsabilidade sobre nós. Número 2, a soberania de Deus não apaga a nossa responsabilidade. Pense bem, a soberania de Deus não apaga a nossa responsabilidade. Olha o versículo de número 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso, utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quais são esses erros que Paulo menciona aqui? Se a gente olha os versículos anteriores, eles estão alistados ali. Versículo 16. Evita falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Linguagem que corrói como gangrena, versículo 17. Falsas doutrinas e desvio da verdade. Perversão da fé de alguns, versículo 18. Então, irmãos, são estes erros que Paulo escreve dizendo que se alguém, né? Então, note, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil, quer dizer, de fácil uso, né, ao seu possuidor, estando preparado, quer dizer, fazer as preparações para toda boa obra. Estar preparado aqui, ele traz a ideia de, na antiguidade, no Oriente, quando os reis iam viajar, e uma equipe à frente, preparando a estrada para que eles pudessem ter uma viagem tranquila, né? Agora, aplicando para a nossa vida, perceba, irmão, que aqui há uma responsabilidade para cada crente. O texto fala que se alguém se purificar a si mesmo. E se purificar a si mesmo é se separar das coisas profanas e se dedicar a Deus. É se confrontar constantemente pela leitura e uso da palavra de Deus. Se purificar a si mesmo é orações constantes, pedindo e clamando a Deus que mude o nosso coração e nos faça ver claramente as mudanças que precisamos aplicar na nossa vida. Porque se o nosso parâmetro for a gente mesmo, não há nada que precisa ser mudado. Mas se o nosso parâmetro são as Escrituras e a palavra de Deus, a gente tem que orar para que Deus nos mostre, né? Então, o Espírito Santo, que é o selo que habita nos crentes e coopera conosco,
a fim de que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele coopera com a gente nesse sentido. Quando a gente ora, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente busca o Senhor, Ele mostra de verdade quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. Nós temos os cultos, nós temos a comunhão de uns com os outros, nós temos escola bíblica dominical, nós temos instituto. Quer dizer, Deus coloca diante de nós muitas possibilidades para que a gente possa trabalhar a nossa vida diante de Deus e nos purificar a nós mesmos. Nós somos indesculpáveis diante de Deus se a gente tem uma prática, um pensamento, uma decisão que vai totalmente contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus já está revelada. Agora, o quanto é que nós estamos buscando aprender a vontade de Deus por meio de tudo aquilo que Deus coloca para que a gente possa aprender. Agora, a pergunta para eu e você pensar é: o quanto estamos nos esforçando? O quanto de tempo nós estamos gastando? O quanto de recursos nós estamos gastando? Qual tem sido a nossa fidelidade em investir no aprendizado da palavra de Deus, para que eu possa me purificar a mim mesmo? Não é isso que diz o texto? Agora, para eu me purificar a mim mesmo, eu preciso conhecer e estar debruçado na palavra de Deus. Quantas oportunidades, irmãos, a gente perde de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós nos trocamos o santo por coisas lícitas, mas que não nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me admira é que Paulo estava preso. E desta vez que ele estava preso, ele estava sendo tratado como um malfeitor. E por que ele estava sendo tratado como um malfeitor? Porque ele estava pregando e ensinando a palavra de Deus. E o que ele faz diante da situação que ele está? Ele chora? Não. Ele lamenta? Não. Ele murmura? Não. Ele escreve uma carta, orientando Timóteo como deveria viver. Sempre que eu li esse texto de 2 Timóteo e prestava atenção nos vasos de honra e desonra, meu coração tremia. Eu ficava apavorado. Eu dizia assim: Senhor, eu não quero na minha carreira cristã ser um vaso de desonra. Eu não quero ficar pelo caminho. E aí você vai estudando, Deus vai abrindo o seu entendimento, e você se depara então com o versículo de número 21. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será vaso de quê? De honra. Perceba a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida, mas também a nossa responsabilidade como crente, que não pode ser negligenciada. Mas apesar de me conformar com esse texto, eu também temo, e de verdade, para que as minhas preocupações, para que a minha lida do dia a dia, o meu emprego, minha família, todas as coisas que eu preciso fazer, os meus problemas, não me afaste dos meios que Deus tem colocado para que eu possa me purificar a mim mesmo. O texto continua: como que eu posso fazer isso na prática? Fugir do que estraga e seguir o que edifica. 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Foge, aí ele fala: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois só engrandam contendas. Então, nos versículos 22 e 23, Paulo dá 3 ordens a Timóteo. E aqui não é conselho. Não é assim: olha, se você quiser, você pode fazer isso. Não é. São 3 ordens. São 3 mandamentos, né? Ele diz assim:
Foge. Foge das paixões da mocidade. Fugir é sair de um lugar e ir para outro mais seguro. É escapar de algo abominável, aquilo que te prende. Foge. Então Timóteo, ele era um jovem pastor. Então Paulo ordena que ele fuja das paixões da mocidade, dos desejos, do anseio, daquilo que é proibido. Alguns intérpretes dizem que, como Timóteo era jovem, então ele poderia ter tendências incontroláveis da juventude, né? Que poderia servir de empecilhos para o seu ministério de jovem pastor, como, por exemplo, a impaciência, aversão à autoridade, repúdio às rotinas, convicções exageradas de questões teológicas. Mas não só isso, que ele siga, né, que é um princípio que a gente aprende, que é o crente a todo momento ele precisa se despojar e revestir. Se despojar daquilo que é ruim e se revestir daquilo que edifica. Outra ordem, segue. Segue o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Seguir, irmãos, é correr prontamente. Seguir é correr imediatamente. Para onde? Primeiro, para a justiça. O que é justiça? É o estado daquele que deve ser. Justiça é uma condição aceitável diante de Deus. É você viver uma vida procurando em cada atitude, pensamento, gesto, ação, tudo que você faz, uma decisão aceitável diante de Deus. Estava vindo para cá, e aí chegando aqui no Santa Catarina, o farol ficou amarelo. Falei para a Daniela, para, não me faz pecar. Justiça. Se Deus colocou os homens para determinar a lei, verde, amarelo e vermelho não é para passar, por que eu passo? Você entende que a justiça na vida do crente, ela está em todos os aspectos da nossa vida? Em todos os aspectos da nossa vida, e a gente não consegue escapar disso. Se eu quero me purificar a mim mesmo, eu preciso prestar atenção em todos os aspectos da minha vida. Depois, segue a fé. É a convicção da verdade, né? Fé como uma ideia de predominância e confiança em Deus, que inclui também fidelidade e lealdade a Cristo. Ele fala também, segue o amor, e o amor aqui é o amor ágape, é aquele amor capaz de você dar a vida por alguém. É aquele amor capaz de você largar tudo que você está fazendo para socorrer alguém. É aquele amor que você é capaz de largar tudo, não importa o que você vai perder, mas que você possa ajudar aquele que padece necessidade. Uma vida por uma vida. Aliás, a Bíblia diz, uma alma para Deus vale mais. É que a gente interpreta o texto falando só de salvação. Mas quantas pessoas que Deus coloca no nosso meio para a gente andar junto, para a gente acompanhar, para a gente crescer junto com a pessoa, e a gente só está preocupado com outras coisas. E depois a paz. A paz é a segurança, né? Pois paz e harmonia, aquilo que o crente tem, é uma certeza, uma segurança de que nós pertencemos a Cristo, que Ele vai voltar e nós vamos morar com Ele. E depois, Paulo diz a Timóteo, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrandam contendas, que é recusar, declinar, se afastar das questões, dos debates, de temas controversos que só faz nascer contendas, disputas e combates. Aplicação. Que o Senhor nosso Deus nos ajude para que a gente possa buscar ter um coração puro ao invocar ao Senhor. Irmãos, nós buscamos ao Senhor em oração. Aliás, a todo tempo. E a Bíblia nos ensina para que a gente tenha um coração puro antes de buscar o Senhor. Percebe quanta responsabilidade nós temos no nosso dia a dia diante de Deus?
Não sair por aí atropelando as coisas. Não sair por aí falando e qualquer coisa que eu pense e que tenha que falar. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, para mim foi um absurdo o meu comportamento, muitas vezes no dia a dia, diante do que a palavra de Deus requer de mim. Eu preciso repensar muita coisa. Porque ao invocar ao Senhor, e olha que a gente invoca ao Senhor, pelo menos deveria, eu preciso estar com o coração puro. Número 4, descansar no Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Difícil para o crente, né? Versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Aqui novamente Paulo dá ênfase acerca das contendas. O Senhor é a nossa justiça. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. E contender aqui, irmãos, são em todos os aspectos da nossa vida. Ora, o Senhor não é soberano para me ajudar quando alguém fala mal de mim? Eu não falo e eu não canto que o Senhor é minha justiça? O Senhor não é soberano para me tirar daquela situação que eu estou vivendo? Aliás, se é o Senhor que está me provando, será que eu não estou me encontrando, lutando e brigando com Deus, quando eu não aceito aquela situação diante da minha vida? A gente precisa não só confessar com a nossa boca que o Senhor é a nossa justiça, mas viver de todo o nosso coração. Eu sei que é uma luta, irmãos. Eu sei que a gente quer correr na frente e resolver, mas também é um exercício para a vida do crente. Ora, descansa no Senhor. O Senhor virá ao nosso socorro. Você já parou para pensar quanto tempo a gente gasta, quanta energia somente brigando, reclamando, murmurando, discutindo, julgando, desabafando, vivendo a vida do outro? Agora, é claro que tudo isso tira da gente a possibilidade de se purificar a nós mesmos. Sem dúvida nenhuma, tudo isso tira. É necessário, diz a palavra do Senhor. E necessário aqui, irmãos, você pode comparar mesmo com a nossa língua portuguesa. É necessário. Então, é necessário. E essa necessidade aqui, não importa o que o outro fez para mim. A Bíblia diz que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Esse necessário aqui, irmãos, ele é comparado ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus, na eternidade passada, determinou que Jesus, seu Filho amado, morresse na cruz do Calvário. Foi necessário. Não tinha outro caminho. Não tinha outra possibilidade. Então, esse necessário aqui traz essa ideia. Se foi necessário que Jesus morresse na cruz, para que hoje à noite eu e você estivesse aqui, gozando de paz, de alegria, de satisfação, orando, colocando diante do altar de Deus nossos pedidos e orações, crendo que Ele vai atender, também é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O servo do Senhor, ele precisa ser afável, amável para com todos, instruir com paciência, e ele também precisa ser apto e hábil ao ensino, treinar, levar alguém a aprender, né? E ser paciente diante dos males e erros e ser tolerante. Deus me deu esse texto, meditei em cima dele, estou pregando para os irmãos, agora eu preciso trabalhar e viver na minha vida. E os amados irmãos que estão aqui ouvindo essa noite, de igual modo. Número 5, é o Senhor quem opera a mudança no outro. E em nós também. 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade.
Então, disciplinar, instruir, moldar o caráter pela repreensão e a admoestação de Deus, né? É claro, com gentileza, humildade e bondade, não omitindo os princípios da palavra de Deus. Porque muitas vezes, no processo de ensinar, de corrigir, de disciplinar, a gente omite princípios básicos da palavra de Deus. Ou por desconhecimento, ou porque não quer, de alguma forma, ferir a outra pessoa. Irmãos, não tem outro caminho. Deus usando vidas para tratar vidas. Ou você ora pedindo sabedoria e discernimento a Deus diante da palavra dele para aconselhar, ajudar, disciplinar, ou como a gente faz? É nosso papel. O nosso papel é apenas ser usado por Deus. Nosso papel é ser instrumento de Deus. Nós não podemos ter a pretensão de querer mudar a outra pessoa. De outra forma, se a gente quiser mudar outra pessoa, nós estaremos agindo como juízes, como legisladores, e não como servos e instrumento de Deus. Então o texto, irmãos, ele deixa claro o nosso papel, a nossa meta, a nossa missão, para que na expectativa, né, que quer dizer talvez Deus mude aquela pessoa. O texto deixa bem claro. A gente vai, fala, prega, ensina, na expectativa de que Deus, então, conceda arrependimento. É Deus e somente Deus que vai livrar a pessoa da falsidade, do engano, da livre paixão. Mas nesse processo ele nos usa. Pergunta: como ele vai nos usar se nós não nos debruçamos em aprender a sua palavra? Como ele vai nos usar se nós não estamos, muitas vezes, nos purificando a nós mesmos? É muito sério, irmãos, que a gente pense e age dessa forma. Se Deus ordena na sua palavra para a gente repelir questões insensatas e absurdas, que só faz nascer contendas, é que é necessário que o servo de Deus não viva a contender. O diabo, por sua vez, vai querer que você viva a contender. Ele vai querer que, ao invés de você estar orando, você está preocupado com outras coisas que, às vezes, não tem nada a ver com a gente. O diabo ele vai querer que, ao invés de você estar debruçado na palavra de Deus, lendo com calma e com atenção, que você fique preocupado com coisas externas. Então, a gente deve ter claro o nosso papel de admoestar, de exortar, de instruir, mas também ter claro que é Deus que traz a pessoa de volta à sensatez e à sobriedade. Então devemos, além de ser usados por Deus para ajudar aqueles que Deus coloca na nossa vida com esse objetivo, mas também orar por eles. Orar por eles para que Deus conceda então o arrependimento. Conclusão: nós falamos que a soberania de Deus nos direciona em todas as áreas da nossa vida. Nós falamos que a soberania de Deus, e esse é o ponto que eu gostaria que você guardasse, a soberania de Deus não apaga a nossa responsabilidade. Fugir do que estraga e seguir o que edifica. Descansar no Senhor. O Senhor é a nossa justiça. E é o Senhor quem opera a mudança no outro. Que a gente possa se esforçar, fazer a nossa parte, em nos purificar a nós mesmos e sermos encontrados por Deus como vaso de honra. Concluo dizendo: numa grande casa, na igreja, não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigado porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor é soberano.
E a todo momento, Deus, o Senhor olha para a nossa vida e tem nos abençoado com a sua palavra, nos mostrando, a Deus, em que áreas da nossa vida a gente deve vigiar, que a gente deve mudar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a olhar para a nossa vida, a olhar para o nosso coração, a cada momento, a cada instante, e buscar nos purificar a nós mesmos por meio dos mecanismos que o Senhor tem deixado. Leitura da palavra, oração. Nos ajuda, Deus, a andar em conformidade com a sua palavra. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Por isso nós clamamos. Toma, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos. E nos ajude, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, a cada dia a deixar de lado o nosso ego, o nosso eu, para que a gente possa se atentar mais para as coisas do Senhor. Nos ajuda, Senhor, pois nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.